linguagem natural. É uma tecnologia que ela vai permitir que os serviços automatizados, que hoje estão muito comuns na internet, os chatbots, os atendimentos automatizados, consigam entender o que a gente está falando e aí consigam responder com mais efetividade. Tudo isso, quando a gente fala com um serviço de voz automatizado, ou quando a gente digita algo num chatbot, num local, num serviço onde um robô tá te respondendo algo, tudo isso envolve NLP por detrás disso, né? Então, NLP é a tecnologia que permite que um programa de computador consiga entender o que você está digitando ou falando. Então, esse é o tema de hoje. Bom, falar um pouquinho sobre a InterSystems antes de a gente entrar. A InterSystems é uma empresa de TI, uma multinacional presente em dezenas de países, que a missão dela é entregar tecnologia para que os clientes dela possam entregar aplicações críticas, aplicações muito importantes para o contexto dos nossos clientes. A InterSystems hoje ela atua com 4 grandes soluções. A que a gente vai mostrar hoje no contexto da NLP é o InterSystems Iris, mas entendam que o Iris for Health é a mesma coisa que o InterSystems Iris, com alguns itens a mais relacionados à área de saúde, especialmente o tratamento de HL7 e de FHIR, que são 2 protocolos para interoperar dados em saúde e para armazenar dados em saúde. São protocolos padronizados para que os sistemas de saúde possam falar entre eles. Então, a gente está falando da mesma plataforma de dados em geral para o mercado, mas a gente tem uma especialização aqui para a área de saúde. A gente também tem o HealthShare. O HealthShare é uma solução que permite criar redes conectadas de hospitais, o que está muito comum hoje. As grandes prestadoras de serviços de saúde, elas possuem vários hospitais, elas possuem várias localidades. E como é que eu mantenho tudo isso em rede, como se fosse uma coisa só, né? E o TrackCare, muito utilizado nos Estados Unidos, na Europa e em alguns hospitais aqui também do Brasil, que é uma plataforma para gestão clínica de atendimento em saúde. Bom, como uma plataforma de dados, o Iris ele vai entregar uma série de possibilidades para as aplicações que são desenvolvidas com ele. Armazenamento de dados, analítico, NLP, que é o assunto que a gente vai ver hoje, integração de dados. Então, permite você criar aplicações de negócio ponta a ponta, que coletam dados, armazena dados, analisa, integra esses dados e apresenta ele num formato muito interessante para o usuário final. Para você entender um pouquinho mais sobre a arquitetura InterSystems, sobre os produtos, né, deixo aí alguns links para vocês acompanharem. Eu gosto muito do online learning porque a maioria dos cursos são gratuitos, um passo a passo. Ele cria em tempo real um ambiente para você utilizar durante o treinamento, então é muito legal. O Developers Community eu gosto bastante também, porque o Developers Community ele é uma comunidade muito ativa, com mais de 20 mil membros lá já inscritos, inclusive com a comunidade em português também. Temos a comunidade lá falando em língua portuguesa, né? Além do inglês, do espanhol e do japonês. Então é bem eclético e lá você tem acesso a artigos, a material muito interessante, a capacidade de fazer questões e ter suas questões respondidas, um ambiente muito rico de discussão, de artigos, vale a pena dar uma olhada por lá. E o Developers Community, ele também é uma plataforma de gamificação. Então, a cada artigo que você escreve, pergunta que você faz ou responde, você vai ganhando pontos. E esses pontos depois você pode trocar por prêmios dentro do portal da InterSystems. Inclusive prêmios
no formato de cartão pré-pago, né? Nos últimos 5 meses, por exemplo, todo mês eu vou lá e tiro $100 de prêmio, com os pontos que eu obtenho lá, escrevendo artigos, essa coisa toda, respondendo a questões. É uma comunidade bem interessante, bem diferente do que a gente vê por aí. E a documentação online, ela também está disponível para você baixar em PDF ou consultar online mesmo. O WRC, que é o site de suporte oficial da InterSystems, onde quem tem o suporte ativo pode ir lá e baixar últimas versões, abrir seus tickets e ter uma resposta muito rápida e adequada. Bom, vamos começar a falar do assunto de NLP aqui. Natural Language Processing, em português, ou processamento de linguagem natural. É como o próprio nome diz, é a capacidade que o computador vai ter, de um programa vai ter, de conseguir entender o que você quis dizer com uma determinada frase, seja ela oriunda de um texto ou de um áudio. Então, o Gartner define como os dados que é uma tecnologia, ou seja, é a capacidade de transformar texto ou fala de áudio, ou transformar texto ou fala de áudio em informações codificadas e estruturadas, com base em uma ontologia apropriada. Bom, o que o Gartner quis dizer com isso? Hoje, quando você coleta, quando você vai analisar como a informação é produzida em todo o mundo, a gente vê que 80% do conteúdo que é produzido no mundo, dos dados, da informação que é produzida em todo o mundo, inclusive nas empresas, elas estão dentro de textos, elas estão dentro de vídeos, de áudios, e essa informação, por estar nesse formato livre, ela é considerada uma informação não estruturada. Ela não foi trabalhada previamente, não foi classificada, não foi modelada, então ela é classificada como não estruturada. A partir de quando você pega toda essa informação e passa, por exemplo, um NLP em cima dela, ela passa a ser estruturada. Por quê? Porque ele consegue pegar todo esse conteúdo e colocar num formato classificado, separado por objetivos, adjetivos, conceitos, relacionamentos, relações entre os conceitos. Ou seja, você consegue passar a ter um ambiente para conseguir analisar essa informação. Se uma informação se torna analisável, né, por essa informação se tornar analisável, eu tenho essa capacidade de dizer que ele passa a ser uma informação estruturada, se ela é passível de estruturação, né? Então, isso é muito importante, pegar 80% do conteúdo de todo mundo e trazer para um contexto em que eu consiga analisar esse conteúdo, ele não fique mais solto. Isso é muito importante para o negócio no mundo inteiro. Então, imagina hoje em dia como é que é muito feito nas empresas quando elas não têm NLP. Chega, por exemplo, uma reclamação de um cliente acerca de um serviço prestado por uma empresa ou de um produto. Você tem que colocar uma pessoa para analisar aquela reclamação. Você não consegue escalar isso. Então, chega numa época de Natal, que tem muita reclamação pós-devolução, o que acontece? Você acaba tendo essa necessidade de analisar a informação, né, de ponta a ponta, e com computadores, né, com programas de software, não apenas pessoas. Então, porque pessoas são limitadas, você tem uma equipe ali de 5, 6 pessoas para tratar toda aquela análise. Então, se eu posso pelo menos fazer uma triagem, né, por meio de computador, onde, por exemplo, ele consiga pegar todas aquelas reclamações ou elogios que chegaram, às vezes ao mesmo canal, e saber o seguinte: poxa, ele está falando muito mal, ele está falando mais ou menos, ele está falando sobre uma determinada categoria de produto ou não, né, naquele textão que ele mandou, né, ele está até xingando ou não, que é uma coisa mais grave ou não.
Imagina eu conseguir usar o computador para fazer toda essa triagem para mim, né? Então, isso facilita muito o atendimento. O NLP, ele trabalha nisso. Então, o que a gente tem? Aplicações muito vistas aí de NLP. É muito utilizado, a NLP é utilizado para fazer a capacidade que ele tem de fazer translation, ou seja, passar de português para inglês, de inglês para espanhol, né? Então, quando você usa lá o Google Translate, né, para fazer tradução, quando você quer fazer uma tradução de texto de um idioma para outro, por detrás é um programa de NLP que faz isso. Ele consegue detectar o idioma e consegue saber a palavra correspondente em outro idioma. Tá? Então, é um programa de NLP que faz isso. E não serve só para você traduzir de um idioma para outro. Você pode traduzir, por exemplo, uma palavra que está no jargão médico para um jargão popular, né? Então, a NLP é capaz de fazer isso também, de você traduzir palavras que estão difíceis de entender, por exemplo, o jargão do STF, é super difícil de entender aquilo tudo ali, né? Então, poderia fazer um programa de NLP para colocar aquilo numa linguagem comum e aí passar para quem quer entender todo aquele jargão jurídico. A mesma coisa com saúde, e assim vai, né? Então, você fazer traduções de um contexto para o outro, inclusive de idiomas, você recuperar a informação não estruturada. Às vezes você está preenchendo um formulário lá e você tem um campo de observação, que o usuário colocou uma série de dados de um texto livre ali, e você quer fazer com que isso se torne informação, né? Ou seja, naquele texto ele falou bem, ele falou mal, ele falou sobre um determinado produto ou não. Então, a NLP vai conseguir fazer isso para você. Você consegue fazer análise de sentimentos, saber se aquele texto que veio está falando bem, está falando mal, se o contexto dele está num sentido positivo ou negativo, né? Então, a NLP faz isso também. Você consegue extrair informação a partir de um texto. Então, por exemplo, eu recebo um texto livre, que não está me dizendo nada além do texto em si, então só um humano entenderia. Mas eu quero classificar se esse texto, por exemplo, fala sobre violência doméstica, se esse texto fala sobre uma decisão de um juiz, ou se é só uma tramitação convencional. Então, a extração de informação a partir do texto é um contexto que a NLP também consegue tratar. E aí, com isso, com esses metadados que ele gera a partir desse texto, eu consigo tomar decisões automatizadas ou direcionar alguma ação, né? E, finalmente, a NLP é muito usada também para respostas a questões automatizadas, o tal do chatbots ou das respostas por voz. Então, quando você, hoje em dia, acessa um serviço do seu banco, ele te pergunta, né, qual serviço você deseja. Antigamente, como é que era? Digite 1 para tal serviço, digite 2 para... digite 3. Agora não. Muitas vezes você é atendido e ele te pergunta o que é que você deseja. E aí você diz, saldo de conta, né? E aí ele vai conseguir entender que você quer, a partir disso que você falou, você quer acessar o seu saldo. E aí automaticamente ele te responde, né? Então, por quê? Porque um computador consegue passar, com o uso de NLP, um programa de computador, consegue passar a entender o que é que você está querendo dizer, né? Então, isso é bem bacana, né? NLP, hoje, é uma das tecnologias mais utilizadas no mundo, porque ele vai te trazer esse contexto. Você vai passar a entender, o computador vai passar a entender o que é que você está querendo dizer. No passado, isso era muito ruim, né? Era pouco usual, ele nem sempre conseguia entender, mas os algoritmos evoluíram muito e hoje realmente estão bem avançados nesse entendimento. Bom, a NLP, ele trabalha muito em cima de voz e de texto. Então, é bem bacana isso, porque hoje em dia muita coisa está sendo feita por voz, né? Você utiliza os assistentes de voz para pedir uma série de coisas, até para você não perder a atenção no trânsito,
ou para você não ter que se desviar do que você está fazendo para fornecer textualmente alguma coisa. Mas a gente vê também que muita coisa é gerada por texto. Você digita lá no seu Twitter, você digita lá nas suas redes sociais, e você acaba se comunicando muito hoje por texto, né? Pouca gente... Hoje, quando você está no seu WhatsApp, ou você manda um áudio, ou você coloca seu texto, né? Então, muita informação hoje está sendo enviada sem ser por um formulário estruturado, um formulário que você vai colocando campos ali, preenchendo campos. Então, a NLP trabalha muito sobre isso. Quando você trabalha em cima de texto, você acaba utilizando uma tecnologia chamada OCR, que é o reconhecimento de caracteres em cima de uma imagem. Às vezes, esse texto, você tirou uma foto dele, ou então, às vezes, o texto está dentro de uma imagem. Então, preciso fazer o reconhecimento do texto que está ali dentro daquela imagem, para transformar em texto e aí passar para o computador, para o programa de computador entender. Isso é o chamado processo de OCR. Tokenização é quando você quebra o texto em várias palavras para conseguir entender ele melhor. E aí sim passar o contexto para o programa dar uma ação para aquilo. Tá? Então, a tokenização é isso, é você quebrar o texto, e eu vou mostrar como funciona isso dentro do Iris, quebrar esse texto e dar sentido para ele. Okay? Então, quando você fala áudio, você aí tem que fazer uma análise fonética, né? E essa análise fonética, ela te leva a você interpretar, inclusive, questões de sotaque e de uma série de outras coisas. É bem interessante como hoje você consegue converter voz em texto para conseguir passar para a NLP analisar. Bom, seja vindo de texto, seja vindo de áudio, quando se transforma em texto, você acaba seguindo todos esses passos. Primeiro vem uma análise morfológica do que significa aquele texto. Aqui você acaba também identificando em qual idioma está vindo aquele texto, se é inglês, português, espanhol, japonês, o que for. E aí você quebra o texto em sentenças, as sentenças em palavras, as palavras em significados. E aí que vem a terceira parte aqui, né? A análise sintática. Aquilo é um substantivo, é um adjetivo, é uma palavra, é um adjetivo, uma palavra de ligação, é o quê? Né? E aí, feita essa análise sintática, vem para uma análise semântica, que é você entender o significado do que quis dizer com toda aquela sentença ou com todo aquele texto. Né? Aí você dá um significado geral, pegando os sentimentos, toda aquela parte de ter o significado geral de tudo que foi dito, e aí você dá o resultado final para o negócio. Então a gente vai ver uma análise mais prática disso que eu estou falando aqui agora. Olha só. Então vamos dizer que chegou um texto chamado assim, ó, a General Motors constrói seu Chevrolet Volt na fábrica de montagem de Detroit. Né? Esse exemplo aqui eu peguei da documentação da InterSystems, tá? Bom, olha que interessante. Quando você manda isso para um NLP, um texto como esse, olha só o que ele interpreta. Ele interpretou aqui que você tem 4 conceitos que estão sendo ditos nessa frase. General Motors, né? Chevrolet Volt, ou seja, conceitos acabam sendo substantivos, coisas, né? Fábrica de montagem, e aqui é um local, né? Detroit. Então, olha que interessante, hoje os NLPs eles conseguem fazer uma análise sintática de uma sentença até melhor do que a gente, ser humano, né? Você tenta voltar lá para trás, quando você fazia o seu primeiro, segundo grau, que você tinha que fazer análise sintática de uma frase, era super difícil, né? Eu sempre errava algumas coisas. Só que a NLP não erra. Né? E olha que interessante que ele faz também. Ele consegue identificar as relações entre os conceitos. Né? Os conceitos sozinhos em si não querem dizer nada. Mas quando você coloca as relações, né, o que um conceito se relaciona com o outro, o que tem a ver General Motors com um Chevrolet Volt? Né? Aí aqui você tem as relações para resolver isso. Então, constrói,
que geralmente é ou um adjetivo, ou é um verbo, né? As relações elas têm muito a ver com isso, né? Verbos, adjetivos, eles acabam indo para relações. Então aqui, ó, General Motors constrói, ou seja, em relação ao Volt e a General Motors, você tem a construir, né? Ou seja, a General Motors constrói isso daí. Essa é a relação entre os dois, né? E tem uma outra relação, o Na e o De, que ele diz, né? Fábrica de montagem e Detroit, né? Então a relação entre as duas é o D. A fábrica de montagem é em Detroit, de Detroit, ela pertence a Detroit, né? Então é uma outra relação que foi criada aí. E o Na também, né? O Chevrolet Volt na fábrica, ou seja, ele é montado naquela fábrica, é uma outra relação. Então ele consegue analisar as relações que são criadas entre os conceitos. E tem, às vezes, dentro da frase também, palavras que elas são relevantes para você entender o significado. Então, o seu aqui, que acaba sendo um possessivo, está querendo dizer aqui que o Chevrolet Volt pertence a General Motors. Ele é um caminho relevante de análise, né? Porque o que acontece? Uma frase, quando você analisa ela pode ter um ou mais caminhos de interpretação do que significa aquela frase. Então, isso é interessante, os caminhos. E ele acaba descartando também palavras que não vão ajudar em nada no entendimento do conceito, né? Isso é muito de preposição, às vezes de você ter um A, um O, ou seja, palavras que não vão mudar em nada o entendimento, tá? Esse entendimento, conceito, relação, conceito, ele é chamado de CRC, de eu conseguir fazer esse entendimento dos conceitos com as relações, né? Então, isso é o chamado processo de CRC, né? E de análise de caminhos. Isso tudo é feito pela NLP e ela vai te dar resultados disso. Ok? Esse jeito que vocês estão vendo aqui é um jeito muito utilizado pelo próprio motor da InterSystems, que eu vou mostrar funcionando daqui a pouco. Tá? Então, olha que interessante. Você tem aí uma definição, né? A visão conceitual é de que cada CRC ou caminho, PF, você recebe um identificador dentro da plataforma, ela vira uma análise, e cada análise dessa, ele chama isso de entidade, tá? Só para vocês entenderem. Bom, então, na definição aí da InterSystems, né, a definição mais técnica agora, aquela do Gartner estava muito voltada ao negócio, a definição do Gartner é dizer que eu transformo informação não estruturada, textos, áudio, em informação estruturável, né? Ou seja, estruturada, que eu consigo analisar o que significa aquilo. Essa é a visão de negócio. Mas na visão técnica, o que você tem? Que a NLP fornece acesso a dados não estruturados, ou seja, texto livre. Ele divide esse texto em entidades relacionais e associadas e produz um índice de entidades analisáveis. Tá? Então, olha só como essa definição está mais técnica. A gente só entendeu porque a gente viu isso aqui antes, né? Então, ela divide em conceitos, em relações, e essa análise, conceito e relação, cada uma delas é chamada de entidade, uma entidade de análise. Okay? Então, essa é a visão técnica das coisas. E a NLP, o que ela faz? Ela divide um texto em frases. Em seguida, cada frase vira uma sequência de conceitos e relações, e aí ela executa uma operação identificando o idioma do texto. Por quê? Porque se eu não souber o idioma naquilo que foi falado, daquilo que foi colocado na sentença, isso muda tudo, né? Quando o texto está em japonês, é muito difícil de você montar conceitos versus relações. O japonês ele trabalha de forma diferente, de forma totalmente diferente.
Já em espanhol e em português já é mais parecido, né? Então, o idioma é fundamental para conseguir classificar certinho o que um texto está querendo dizer, né? Uma outra coisa muito importante é que esses idiomas geralmente já vêm na forma de um modelo de análise já criado dentro da plataforma de NLP. Então, vocês têm que escolher NLPs que são multi-idioma, né? Não adianta você só ter um NLP que fala inglês se você está no Brasil. Aí você vai receber um texto em inglês e não vai conseguir entender nada. Tá? A InterSystems ainda coloca que uma relação é uma palavra ou um grupo de palavras que unem dois conceitos, tal do CRC, conceito, relação, conceito. Isso forma, né, um grupo de palavras, é uma relação. Tá? E a NLP, ela já tem um modelo formato de linguagem capaz de entender essas relações. Então, você não vai ter que fazer nada. O que a InterSystems está querendo dizer com isso? É que você vai conseguir passar um texto para ela e ela já vai entender para você relações, conceitos, porque ela já está com um modelo montado de NLP nos principais idiomas. Você não vai ter que fazer um trabalho prévio. Obviamente que às vezes você, além do contexto do idioma, português, inglês, espanhol, você tem um jargão que é muito específico do seu negócio. Então, a InterSystems e outros motores de NLP, eles permitem você cadastrar dicionário para conseguir refinar o significado que uma palavra tem. Ou permite você treinar, baseado em análises anteriores, em textos que você já processou no passado, treinar o algoritmo para ele entender o que significa aquela determinada palavra, conceito, grupo de palavras. Bem interessante também. Às vezes você tem um sotaque, né? Então, isso é uma coisa interessante também. Você tem palavras que são palavras muito específicas, por exemplo, muito informais, né? Então, é interessante que você aplique o dicionário ou treinamento para que o NLP consiga entender isso, né? Então, você tem alguns jargões que são muito típicos de uma área, né? Por exemplo, lá no sul o pessoal fala guri, né? E aqui, mais em outras partes do Brasil é cara, e aí você vai para o Nordeste é cabra, e aí você começa a enrolar o NLP se você às vezes não fornecer um dicionário para ele. Tá? Ou em cima de processamentos anteriores ensinar para ele o que significa cada uma dessas coisas. Tá? Bom, é fundamental para a NLP dividir o texto em frases e as frases depois em palavras, em conceitos, em relações. Então, por isso, ele procura sempre por terminadores de frase. E os terminadores de frase podem ser espaços em branco, pode ser pontuação, pode ser uma exclamação, pode ser uma interrogação, um sinal, né? De interrogação, de ponto, de exclamação. Tá? Porque quando termina uma frase, quer dizer que também terminou uma determinada ideia que você colocou ali naquele texto que você está falando. E aí vem uma segunda ideia. Então, tudo isso é importante, ele conseguir identificar quando uma frase terminou, porque aí é um segundo sentido que eu vou procurar. Então, resumindo, né? Isso é interessante, resumindo. Você tem uma NLP que ela funciona com esse processo aí que vocês estão vendo. Primeiro, eu obtenho a informação textual. Segundo, eu quebro o texto em frases, as frases ou sentenças, as sentenças em palavras. As palavras eu consigo identificar se essas palavras são conceitos ou relações, ou um caminho para entender alguma coisa, né? Ou seja, a tokenização, a segmentação. Faço uma limpeza no texto, ou seja, palavras dentro da sentença que não são necessárias para entender o que está se pedindo, elas são eliminadas, né? As stop words, ou seja, são palavras que não vão ajudar em nada. Inclusive, num dicionário que eu possa fornecer para a NLP, eu posso dizer quais são essas palavras, um A, um O,
que não significa, às vezes, muita coisa. E aí, o NLP faz um trabalho interno de transformar isso em modelos matemáticos e de entendimento matemático daquilo que está vindo, a vetorização, a engenharia de features, isso é um modelo matemático, ou de IA que é montado aqui dentro. E depois que esse modelo é montado, ainda pode ter aqui o que eles chamam de lemerização ou steaming e steaming. O que é isso? É você fazer um refinamento no entendimento. Por exemplo, às vezes, foi como eu citei para vocês, tem para dizer que eu estou falando de alguém. Pode ser guri, pode ser cara, pode ser cabra. Todas essas três coisas significam a mesma coisa. Então, o steaming, ele faz esse processo, o steaming e a lemerização, eles fazem exatamente esse processo de buscar significados equivalentes para o que foi entendido pelo motor, né? E, finalmente, com todo esse entendimento feito, eu posso aplicar inteligência artificial para fazer alguma coisa com isso que foi entendido. Responder, né, num assistente de voz ou num assistente de chat ao que foi enviado para mim, né? Ou seja, por quê? Porque agora eu sei o que é que ele quis dizer com aquela frase, né? Então, é bem interessante, né, todo esse processo. Isso é tudo feito de forma automatizada. Eu posso ajudar treinando o algoritmo para ele entender de forma diferente, ou posso auxiliar ele com dicionários de termos, de palavras que fornecendo, dizendo para ele, ó, nesse dicionário eu vou te dizer o que é positivo, o que é negativo, o que é uma palavra considerada positiva, o que é uma palavra considerada negativa, né, por exemplo. Bom, lá no site da InterSystems, no Open Exchange, você tem um repositório de aplicações de exemplo. Já são mais de 300 aplicações que estão lá cadastradas, sobre diversos assuntos, tecnologias que a InterSystems trabalha, né? Então, eu coloco essas duas aí como exemplos que vocês podem dar uma olhada lá, baixar e rodar de forma totalmente gratuita. Uma é em cima de... Ele faz a conversão de imagem em texto e aí cria uma análise de NLP em cima desse texto. E uma outra, ele coleta posts de Twitter e faz análise de sentimentos, dizendo se está falando bem ou mal sobre um determinado assunto, tá? E toda a documentação também de NLP da InterSystems está aí nesse local, né? Internamente, o produto se chama iKnow. Ele faz parte da plataforma InterSystems AIS. Então, é bem bacana essa possibilidade de rodar essas aplicações e ver o que elas encontram. Hoje, no mercado, falando tecnicamente, você acaba tendo... então, você pode pegar isso como demo. Antes de entrar aqui, eu queria mostrar um pouquinho como funciona, antes de ir para o próximo slide, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela rapidinho para mostrar para vocês como é que funciona na prática. Então, vou compartilhar minha tela. Vai demorar um pouquinho para aparecer para vocês, tá bom?
Yuri, você está no mudo. Eu não sei se você está conseguindo falar já ou se você ainda está abrindo. Pessoal, desculpa, só um instantinho que eu estou verificando com o Yuri se ele está no mudo ou se ele realmente não está conseguindo abrir, tá? Só um instante. Conseguem me ouvir agora? Agora sim. Ah, ok. Acho que foi na hora que compartilhou, mas eu vou tentar compartilhar aqui de novo, pessoal. Desculpem. Compartilhar. Continua mudo ou não? Não, agora eu estou te escutando. Ah, perfeito. Vamos ver. E a tela? A tela aparece? Agora sim, apareceu. Ah, agora tá ótimo. Desculpem aí, pessoal. Imperícia minha. Olha que interessante. Vamos pegar um texto para analisar com NLP? Tá, vamos lá. Vamos pegar uma notícia mais positiva, né? Deixa eu pegar aqui alguma notícia no UOL. É porque geralmente notícia é tudo notícia ruim, né? Deixa eu pegar uma notícia legal aqui. Tá. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Estação. Vamos pegar isso, vai. Estações do metrô de São Paulo começam a receber denúncias contra a violência doméstica. Uma boa notícia que agora estão recebendo, né? Protegendo as mulheres aí. Olha que legal. Então, vou dar uma entrada aqui manual. Vamos ver. Indexar. Olha só como um motor de NLP consegue entender bem o que um texto está querendo dizer. Então, o texto que foi colocado aqui para análise é: estações de metrô de São Paulo começam a receber denúncias contra a violência doméstica. Ele entendeu aqui, ó, que estação é um conceito, metrô também é um conceito, São Paulo é outro conceito, denúncia é um conceito em si. Olha que interessante, ele recebeu um texto e agora ele consegue dizer, ó, que o assunto que está sendo falado lá é, por exemplo, violência doméstica. Ele classificou violência doméstica como um conceito. Então, é muito interessante isso, porque a partir daí, um texto que estava livre, que o computador não conseguia entender, agora ele consegue entender que esse texto fala sobre violência doméstica. Então, bem legal isso daí. Só que, olha que interessante, violência doméstica em São Paulo, no metrô, nas estações. Né? Eu preciso ter as ligações. Então, essas palavrinhas aqui em verde, elas estão dando essas relações. Ó. Estação de onde? Do, que é uma relação, metrô. Então, do aqui apareceu como verde. Metrô, de onde? De São Paulo. Então, o D aqui apareceu como uma relação em São Paulo. Aí, o começam a receber, ele também classificou uma relação temporal, né? Ou seja, eles começam a receber.
né, agora. E aqui também uma outra relação contra, né? É denúncia, mas denúncia contra o quê? Contra violência doméstica, né? Então, ele, inclusive, aqui conseguiu montar toda a rede de CRC. Estações do metrô é um CRC. Pronto. Isso daqui é uma relação. Estações de onde? Do metrô. Então, isso daqui é um conceito, já. Aliás, é uma entidade, né, que ele montou. Estações do metrô. Um conceito. Conceito é uma entidade, né? E aí, ó, metrô de São Paulo. Ou seja, não faz sentido eu ter só estações sozinho. O que faz sentido, o tal do CRC único, é estações do metrô, né? Ele não deixa estações sozinho. Ele diz que o correto é você interpretar estações do metrô. Isso que faz sentido junto. Então, aqui ele montou um sentido, um CRC. Aqui ele vai montar um segundo CRC, metrô de São Paulo. Não basta só dizer metrô, é metrô de São Paulo. É isso que ele está falando, né? E aí eu tenho aqui, ó, um outro CRC, ó. São Paulo começam a receber denúncias. Ou seja, em São Paulo eles começam a receber denúncias. Isso que faz sentido, junto, né? E aí denúncia sozinho não tem sentido nenhum. Eu preciso colocar isso aqui, ó, que é denúncia contra a violência doméstica. Isso faz sentido. Denúncia contra a violência doméstica. No final, esse é o assunto, né? Denúncia contra a violência doméstica. Aonde que está acontecendo? No metrô de São Paulo. Aonde dentro do metrô de São Paulo? Nas estações do metrô. Olha que interessante, né? Como ele enriqueceu a capacidade de análise de um texto que estava solto. Que para um computador, para um programa de computador, seria muito difícil de entender, né? Então, ele quebrou. E aí, a partir dessa análise toda que ele faz, você começa a passar isso para um programa de computador e ele pode, por exemplo, dizer isso é um texto sobre violência doméstica. Então, isso eu vou passar para a vara de violência doméstica do tribunal tratar. E assim vai, né? Então, deixa eu pegar um texto maior. Tá, vamos lá. Indexar. Olha que interessante. Aí agora você já vê aqui uma análise bem maior, né? Um texto maior, né? Olha que legal. Segurança apareceu 2 vezes no texto, né? É a palavra aí. Então ele monta toda uma nuvem de palavras também para você o que é relevante, né? Você pode fazer uma análise de dominância aqui também, ó. Ou seja, a análise de dominância é você saber o quanto que uma palavra, um conceito é forte dentro daquele texto, né? E a dominância diz que o que é mais relevante dentro desse texto, pela análise dele, é o assunto de segurança pública. Segurança pública, se você fosse fazer uma generalização sobre o que esse texto está falando, é sobre segurança pública. Mas para ele também é muito importante dizer que isso é sobre violência doméstica e que as mulheres são as grandes vítimas, né? Então, muito legal, né? Essa capacidade que ele tem de dar sentido para um texto que estava totalmente livre, né? Então, toda essa análise fica disponível para ser usado no Analytics, para ser utilizado para uma resposta automatizada. Tudo isso fica disponível para um programa de computador usar, ou até para virar uma análise, né? Porque às vezes, por exemplo, vamos dizer que eu quisesse pegar esse site inteirinho aqui do UOL e saber sobre o que ele está falando no dia. Qual o assunto que dominou toda a pauta? Então, se eu fosse, como ser humano, analisar isso, às vezes eu ia precisar colocar 3, 4 pessoas lendo centenas de notícias aqui dentro. Então, eu posso fazer um programa de computador que extrai todas as notícias do dia, aquelas centenas de notícias,
passa para o meu programa, para o meu Text Analytics aqui, ele já gera todas essas análises aqui de dominância e já dá o resultado automaticamente, né? Sem ter que envolver ninguém manualmente analisando isso. Então, fica muito legal, né? Você pode também trabalhar análises de sentimentos, uma série de coisas. Aí você vai ter que ir para uma área de modelagem do produto. Então, deixa eu pegar aqui. Você pode vir aqui, ó, em New, chamar notícias. Oh, caramba, saí da... Deixa eu voltar a compartilhar minha tela. Eu cliquei no botão errado. Perfeito. Vai. Share. Tá aparecendo para vocês aí, Bruna? Ainda não, Yuri. Vai chegar. E agora? Apareceu. Perfeito. Bom, então voltei aqui. O que é que eu queria mostrar para vocês? Que dentro do Iris você pode montar. Olha só, essa é a carinha do Iris. Você tem aqui, ó, Text Analytics. Aí você tem aqui Domain Architect. É aqui que você modela refinamentos em como a NLP vai interpretar aquele texto. Então você pode vir aqui, ó, New, análise, notícias. Vou chamar isso de notícias. E clique em Finish. Então, aí você pode vir aqui, olha que interessante, você pode vir aqui e dizer, você quer interpretar quais idiomas? Francês, inglês, alemão. Ele interpreta russo, ucraniano, ele interpreta japonês, né? São muitas linguagens que ele interpreta, né? Vamos colocar ele aqui para interpretar português, e aí eu posso chegar e colocar aqui, carregar um dicionário ou ir colocando os termos aqui, por exemplo, né? Então posso dizer que o termo droga é um sentimento negativo, um neg sentiment. E aí clique em Finish. Vou salvar, vou compilar, construiu, análise notícias. Aí agora, vamos lá, Index Results. Eu chego aqui, a vida de isolamento é uma droga. Vou dizer que quem vai analisar esse é o análise notícias que eu criei. Vamos indexar. Então, Então, ele vai classificar droga aqui como um conceito, mas ele também vai indexar como um sentimento negativo. É que essa análise aqui não vai me dar isso, mas eu consigo colocar essa análise na outra solução que o Iris tem aqui. Quer ver? Vamos voltar aqui no domínio que ele criou. Tá bom. Save. Build.
Dictionary. De item. É aqui mesmo. Aquela hora acho que ele não tinha feito. Droga. Uma ação. Vou assinalar. Era um sentimento negativo. Eu não tinha salvo aquela hora, por isso que ele não fez. Verde. Agora vamos ver lá se ele faz. De isolamento. Aí, ó, você viu que ele colocou um tracinho aqui embaixo de droga, né? E quando ele coloca um tracinho roxo, ele quis dizer que isso é um sentimento negativo. Você viu que antes ele não estava trabalhando com esse conceito. O droga estava aparecendo sem ter aqui o tracinho analisando. Então, tracinho aqui para o InterSystems aqui é um sentimento negativo. Tá? Então, ele agora consegue analisar e dizer que droga é um sentimento negativo. Eu ensinei isso para ele. Né? Então, fica bem interessante essa capacidade de eu conseguir ensinar para ele a interpretar. Né? Então, fica bem interessante. Então, você, além de análise que já vem com ele, você pode refinar essas análises fazendo inputs manuais ou automatizados do que significa um termo. Ok? Era isso que eu queria mostrar. Vou voltar aqui para os nossos slides. Bom, então essa era a demo que eu queria mostrar. Só para encerrar, eu queria dizer para vocês que tem duas formas de fazer NLP hoje em dia, tá? Você pode fazer um NLP que nem eu estava mostrando ali no iKnow, isso que eu estava mostrando, baseado em dicionários e na detecção de idiomas, para fazer análise de sentimento, classificação, tudo aquilo que eu mostrei. Ou você pode usar algoritmos de inteligência artificial baseados em Deep Learning, né, que eles aprendem sozinhos, ou de Machine Learning convencional, que eles aprendem em cima de treinamento, do que aconteceu no passado, né, de interpretações passadas. Tá? As duas são válidas, às vezes são usadas de forma mixada, ou uma ou outra, vai depender do cenário que você quiser. Se você vai utilizar baseado em Deep Learning, né, aí tem algumas ferramentas aí no mercado. Eu gosto muito dessa do NLP Toolkit, do Scilern, e todas elas, como elas são feitas em Python, você pode rodar de dentro do Iris para complementar o NLP clássico do Iris, que já vem com ele, que eu mostrei para vocês agora. Né? Então, é outra coisa bem interessante, essa capacidade dos algoritmos de eu ter as duas técnicas de NLP trabalhando juntos, em cima do mesmo cenário. Né? A diferença, só para terminar, a diferença entre um Deep Learning e um NLP clássico é que o NLP clássico já vem configurado para entender as coisas, com idioma, e aí você pode colocar dicionários fixos, mas às vezes você tem cenários que são imprevisíveis e não tem a ver com o idioma. Né? Tem a ver mais com você conseguir entender outras coisas além de idioma. E aí você precisa envolver inteligência artificial para ele entender como é que isso foi entendido no passado, os textos, aprender com isso sozinho e aí dar melhores resultados. Né? Não sei se vocês já viram, muitas vezes tem um processo de calibragem, né, para o seu dispositivo de voz te entender. Ele pede para você falar várias frases
E aí, sim, depois que você fala essas frases, ele está calibrado para te entender, né? Quando é assim, é porque você está utilizando um NLP baseado em resultados anteriores, ou seja, ele aprendeu como funciona a sua voz, seu sotaque, né? Comparou com outros sotaques de outros milhões de pessoas que ele tinha na base, né? E aí aprendeu como você fala. Então, o Deep Learning ele faz muito disso. Tá? O que não inviabiliza o de cima. Então, às vezes, é muito melhor usar os dois em conjunto do que só um. Porque o de cima já vem com uma série de idiomas configurados, já vem com uma série de coisas já estruturadas. Ok? É isso. Eu tenho aqui algumas perguntas. Bom dia, Yuri. Nesse caso, você abordou um único texto, a origem. É possível ingerir diversos artigos científicos, por exemplo, diversas revistas, estabelecer uma relação entre esses documentos clínicos, estabelecer conceitos? Com certeza, o mundo inteiro está trabalhando nisso. Por exemplo, a gente tem um exemplo lá no site da InterSystems que ele usou NLP para indexar 4.000 artigos científicos sobre Covid e aí, com isso, chegar num algoritmo que consegue, dado a informação de alguns sintomas que você está sentindo, se aquilo tende a ser Covid ou não, né? Então, isso foi um exemplo, por exemplo, feito com InterSystems. Então, você pode pegar um robozinho para extrair da internet de um local 4, 5 mil, inclusive os anuários para isso, 4, 5 mil textos, colocar todos eles na mesma indexação automatizada e aí eles criam os conceitos entre eles, né? Então, é possível sim, né? Obrigado aí pela pergunta. Tem uma outra... Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Tá, o Jefferson da PUC-Rio disse que não ia conseguir permanecer até o final e estou sim disponível, não só aliás, não só do Fernando Jefferson da PUC-Rio, mas de todos aí, estou disponível para que vocês possam me mandar perguntas e que eu possa também ajudá-los aí no cenário que vocês têm de uso da solução, tá? Então, estou disponível. É isso que eu queria conversar com vocês hoje. Acho que o assunto foi bem interessante. Tá com você, Bruna. Obrigada, Yuri. Foi realmente super legal. Eu acho que esse anúncio está super... Esse tema, desculpa, está super em voga agora. E é interessante a gente entender qual é a relação dessa tecnologia com as tecnologias que a InterSystems oferece no mercado, né? Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de todos. Queria avisar que o nosso próximo webcast é dia 3 de dezembro, às 11 da manhã, com o tema Arquitetura de Microserviços e de Ações Autônomas, também com o Yuri, tá? Então, a gente já vai começar a divulgar para vocês possam se inscrever. A gente agradece mais uma vez, Yuri, te agradeço em nome da InterSystems mais uma vez por essa participação. Tá? E a gente está disponível, a gente vai disponibilizar esse conteúdo do webcast on demand para vocês no canal do YouTube e vamos divulgar nas redes sociais da InterSystems, tá? Então, fiquem de olho não só para os próximos webcasts, mas também para a divulgação que a gente faz dos conteúdos, tá? Obrigada, Yuri, obrigada a todos, tenham um ótimo dia. Obrigado.